história do Titanic. No início do século XX, o mundo vivia um período de avanços tecnológicos e crescimento industrial sem precedentes. Nesse cenário, a White Star Line, uma das maiores empresas de navegação do mundo, buscava se destacar no competitivo mercado de viagens transatlânticas. Durante um jantar em 1907, J. Bruce Ismay, diretor-geral da White Star Line, e Lord Peary, presidente do estaleiro Harland and Wolff, conceberam a ideia de criar uma nova classe de navios. Eles seriam maiores, mais luxuosos e mais seguros do que qualquer outro já construído. A construção do Titanic começou em março de 1909, no estaleiro Harland and Wolff, em Belfast, Irlanda. O projeto envolveu 3 milhões de rebites, que foram usados para unir as placas de aço do casco, e mais de 15 mil trabalhadores. A estrutura monumental demandou um nível de engenharia nunca antes visto. Cada detalhe foi planejado para impressionar. O navio foi equipado com 29 caldeiras alimentadas por mais de 150 fornos, que forneciam a energia para seus motores a vapor, capazes de impulsionar a embarcação a uma velocidade máxima de 23 nós. Os interiores do Titanic eram uma celebração do luxo. Inspirados nos grandes hotéis europeus, os salões de primeira classe exibiam mármore, tapetes persas, lustres de cristal e móveis esculpidos à mão. O restaurante à la carte oferecia pratos da alta gastronomia francesa, enquanto o café parisiense ao ar livre trazia um toque de modernidade. Até mesmo a terceira classe oferecia um nível de conforto inédito, com cabines que acomodavam 2 a 4 pessoas, ao invés de dormitórios coletivos comuns na época. Quando o Titanic foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911, mais de 100 mil pessoas se reuniram para testemunhar o evento. Naquele momento, ele era o maior objeto móvel já construído pelo homem, medindo impressionantes 269 metros de comprimento e 53 metros de altura, o equivalente a um prédio de 11 andares. Nos meses seguintes, o navio passou por testes rigorosos para garantir sua segurança e desempenho. Durante esse período, o mito de que o Titanic era inafundável começou a ganhar força. Embora a White Star Line nunca tenha feito essa afirmação, oficialmente a confiança no design do navio era tamanha que muitos acreditavam que ele representava o auge da engenharia naval. Com a data da viagem inaugural marcada para 10 de abril de 1912, as passagens começaram a ser vendidas. O preço variava de 7 libras esterlinas para uma cabine de terceira classe, o equivalente a algumas centenas de dólares hoje, até 870 libras para uma suíte de luxo, um valor exorbitante para a época. Entre os passageiros estavam algumas das pessoas mais ricas e influentes do mundo, incluindo John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. No dia da partida, Southampton estava em festa. O porto estava lotado de pessoas que queriam ver o Titanic partir. A bordo, os passageiros foram recebidos com música e champanhe. O navio deixou Southampton em direção a Cherbourg, na França, onde mais passageiros embarcaram, e depois seguiu para Queenstown, na Irlanda, sua última escala antes de iniciar a travessia do Atlântico. A bordo, a vida era um espetáculo de contrastes. Na primeira classe, festas extravagantes, jantares requintados e conversas entre figuras ilustres criavam um ambiente digno de realeza. No salão principal, músicos tocavam valsas e tangos enquanto os convidados dançavam e brindavam. Na terceira classe, embora o ambiente fosse mais simples, havia uma energia vibrante. Famílias se reuniam para cantar músicas folclóricas e compartilhar histórias. O Titanic seguia sua rota com tranquilidade. Durante o dia, passageiros aproveitavam o ar fresco no convés, observando o vasto oceano. À noite, o céu estrelado proporcionava uma visão de tirar o fôlego. No entanto, apesar da beleza e da calma aparente, o Atlântico Norte era uma região traiçoeira. Na noite de 14 de abril, a temperatura caiu drasticamente e o mar estava excepcionalmente calmo, um sinal de que gelo poderia estar por perto. Ao longo do dia, o Titanic recebeu pelo menos 6 alertas de gelo de outros navios na área. Ainda assim, o capitão Edward Smith, seguindo as instruções da White Star Line, manteve a velocidade máxima do navio.
Às 23h40, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee avistaram um iceberg diretamente à frente. "Iceberg à vista!" gritaram, tocando o sino de alerta. O oficial William Murdoch ordenou uma manobra brusca para desviar, mas era tarde demais. O impacto foi sutil para muitos a bordo, mas devastador para o navio. A colisão abriu um rasgo no casco do lado estibordo, comprometendo 5 compartimentos estanques. O Titanic estava condenado. Nos minutos seguintes, a tripulação começou a evacuar os passageiros para os botes salva-vidas. Contudo, havia apenas 20 botes, suficientes para pouco mais de 1.000 pessoas, enquanto mais de 2.200 estavam a bordo. O caos tomou conta. Homens eram barrados para dar prioridade a mulheres e crianças, mas muitos botes partiram com menos da metade de sua capacidade. A banda do Titanic, liderada por Wallace Hartley, continuou tocando para acalmar os passageiros, mesmo enquanto o navio se inclinava cada vez mais. Relatos indicam que a última música tocada foi o hino Nearer My God to Thee. Às 2h20 da manhã de 15 de abril de 1912, o Titanic partiu-se em dois e afundou no Oceano Atlântico, levando mais de 1.500 vidas. Os sobreviventes, muitos deles em estado de choque, foram resgatados pelo RMS Carpathia, que chegou ao local horas depois. O naufrágio do Titanic e o contexto econômico. Fortunas perdidas e o surgimento do Federal Reserve. O naufrágio do Titanic não foi apenas uma tragédia marítima. Foi também um evento que abalou profundamente o cenário econômico da época. Entre os mais de 1.500 mortos estavam alguns dos homens mais ricos e influentes do mundo, cujas fortunas moldavam a economia global. Esses magnatas viajavam no Titanic em cabines luxuosas de primeira classe, simbolizando o auge do poder e prestígio. Os milionários do Titanic e suas fortunas perdidas. Entre as figuras notáveis que perderam a vida no desastre estavam John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em mais de 87 milhões de dólares. É equivalente a bilhões de dólares hoje. Ele morreu enquanto sua jovem esposa, Madeleine Astor, grávida, sobreviveu. Apesar de sua fortuna colossal, Madeleine herdou apenas uma parte limitada, devido às complexas regras testamentárias e à falta de controle direto sobre os ativos de Astor. Sr. Benjamin Guggenheim, herdeiro de uma dinastia industrial, recusou-se a entrar em um bote salva-vidas dizendo que estava pronto para morrer como um cavalheiro. Isidore Strauss, cofundador das lojas Macy's, também morreu no naufrágio, enquanto sua esposa, Aida, recusou-se a deixá-lo. Esses homens deixaram para trás viúvas e famílias que, em muitos casos, não tinham pleno conhecimento da extensão ou localização de suas riquezas. Naquela época, era comum que os homens fossem os únicos responsáveis pelas finanças familiares, com pouca ou nenhuma transparência para suas esposas. Muitas viúvas enfrentaram dificuldades para acessar as contas bancárias e investimentos de seus maridos, especialmente quando esses ativos estavam dispersos em bancos internacionais ou em acordos comerciais complexos. O papel do Federal Reserve. Menos de um ano após o naufrágio do Titanic, em dezembro de 1913, foi criado o Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos. Essa instituição foi projetada para estabilizar a economia americana, fornecendo um sistema monetário mais organizado e centralizado. A proximidade temporal entre o naufrágio do Titanic e a criação do Federal Reserve levantou especulações e teorias ao longo dos anos. Entre essas teorias, destaca-se a ideia de que o naufrágio pode ter beneficiado interesses específicos que defendiam a criação do Federal Reserve. Muitos dos homens que morreram no Titanic eram poderosos empresários e banqueiros que se opunham à ideia de um banco central.
Seus desaparecimentos abruptos deixaram o caminho mais livre para que a lei do Federal Reserve fosse aprovada. A misteriosa ausência de J.P. Morgan. Outro detalhe intrigante é que J.P. Morgan, o financista e banqueiro que financiou a construção do Titanic, deveria estar a bordo da viagem inaugural. Morgan era um dos homens mais ricos e influentes de sua época, controlando um vasto império financeiro. Ele tinha reservado uma suíte luxuosa no Titanic, mas cancelou sua viagem no último momento, alegando razões de saúde. Essa decisão gerou inúmeras teorias conspiratórias ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que Morgan poderia ter sido avisado sobre os riscos do Titanic, talvez devido a informações sobre as condições de gelo no Atlântico. Outras teorias mais especulativas sugerem que ele evitou embarcar porque sabia que o navio enfrentaria problemas, embora não haja evidências concretas para sustentar essas alegações. Impactos financeiros do naufrágio. A perda de tantas fortunas no Titanic teve repercussões econômicas significativas. Viúvas e herdeiros enfrentaram batalhas legais para acessar os bens deixados para trás. Muitas propriedades ficaram atoladas em disputas, especialmente quando não havia testamentos claros ou registros adequados. Além disso, o desastre chamou a atenção para a vulnerabilidade do sistema financeiro global. A falta de regulamentação e a concentração de riqueza em poucas mãos destacaram a necessidade de maior controle e transparência. O Federal Reserve surgiu em meio a esse clima, prometendo fornecer estabilidade e prevenir crises financeiras futuras. O legado econômico do Titanic. O naufrágio do Titanic é frequentemente lembrado como uma tragédia humana, mas seu impacto econômico e as circunstâncias misteriosas que o cercam continuam a ser objeto de debate e fascínio. As vidas perdidas, as fortunas desaparecidas e a criação do Federal Reserve Bank são capítulos de uma história maior, que combina a ambição, inovação e as fragilidades da condição humana. E chegamos ao fim de mais uma história intrigante aqui no canal Entre Fatos e Segredos. Aqui desvendamos segredos e compartilhamos a verdade. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou. Não esqueça de se inscrever no canal. Isso nos dá mais energia para trazer mais histórias incríveis para você. Não esqueça também de dar um like e acionar o sininho para ser notificado nos próximos vídeos. Aguardo vocês aqui novamente. Até mais!